Então Josué capítulo 24, todos vocês já sabem que a gente está aí, abre sua Bíblia, a gente vai ler só os últimos versículos, mas lembrando um pouquinho da semana passada, você lembra que Josué termina seus dias tendo vivido todas as promessas do Senhor na sua vida. Não foram algumas, não foram umas poucas, mas ele viveu o cumprimento de todas as promessas do Senhor na sua vida. Quem aqui tem promessa de Deus? Todas já se cumpriram? Mas vão se cumprir no nome de Jesus. E esse é o exemplo que Josué deixa para a gente. Ele se comporta de uma maneira, ele caminha de um jeito, que o testemunho dele hoje chega na gente. Que o testemunho dele hoje nos mostra que ser fiel a Deus, e como a gente viu a semana passada, quando ele se posiciona, quando ele está declarando para todo o povo ali o que Deus já tinha feito durante todo o percurso, durante todo o caminhar rumo à promessa. Ele está lembrando de tudo que Deus fez, ele está declarando a bondade de Deus, a fidelidade de Deus. E então ele está proclamando: eu não sei vocês, mas eu e a minha casa já estamos decididos, nós serviremos ao Senhor. E ele começa a viver, ele termina a vida vivendo esse cumprimento de todas as promessas. Deus é um Deus de promessas. O mesmo Deus de Josué é o teu Deus, é o meu Deus. E ele quer cumprir as promessas que ele tem nas nossas vidas. A missão que Josué havia recebido era uma missão impossível para ele. Mas como a gente já aprendeu, com Deus a história fica bem diferente. Com Deus a realidade muda totalmente. Eu sei que caminhar sobre as promessas de Deus não é fácil, não é nada fácil. Mas se você quer viver aquilo que você não poderia viver, de acordo com a tua condição, com a tua capacidade, você precisa de fé. E é o que nós vemos esse homem experimentando aqui. Vemos ele caminhando por fé, vemos ele caminhando em obediência, vemos ele com uma convicção que é impressionante, uma convicção bonita de se ver, inspiradora. Mas essa convicção de Josué, onde é que ela estava firmada? E quando eu estava meditando nessa palavra, lendo a Bíblia, o Senhor colocou aqui algumas coisas muito claras diante de mim. Essa convicção de Josué, ela estava firmada, primeiro, nas promessas de Deus. Já perguntei aqui para vocês, quantos aqui têm promessas? E todos vocês praticamente levantaram a mão, porque vocês já ouviram o Senhor falando, já ouviram o Senhor mostrando, já ouviram o Senhor e viram o Senhor guiando, levando vocês por caminhos que muitas vezes vocês não conheciam. Caminhos em que vocês precisavam caminhar por fé, em que vocês precisavam andar em obediência. Mas como as coisas nem sempre são fáceis, a minha pergunta para você é justamente essa: em que você tem pensado? O que é que muitas vezes vem à tua memória? Porque a palavra nos ensina que nós precisamos pensar naquilo que nos dá esperança. Mas muitas vezes a gente pensa mais nos problemas do que nas promessas. Muitas vezes a gente parece que só vê diante de nós as impossibilidades, o que não dá, o que eu não consigo, o que eu não posso. Eu quero te lembrar aqui hoje que Deus é soberano e fiel, e se Ele te prometeu, Ele vai cumprir. Pode demorar mais ou menos, pode acontecer de um jeito totalmente diferente de tudo que você havia pensado ou imaginado, mas Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Em que você tem pensado? Quantas vezes a gente fica pensando na promessa que nos fizeram, no compromisso que assumiram? Quantas vezes a gente está esperando na promessa política, e nunca foi tão assim como nesses dias, né? Quanta gente aí perdendo a paz, perdendo a alegria, porque está colocando a confiança em política. Ou não? Em que você tem pensado? Quais são os pensamentos, quais são as ideias, qual tem sido o teu comportamento diante daquilo que o Senhor tem te permitido viver? Porque Josué está caminhando por fé rumo à terra da promessa, e ele vive o cumprimento de todas. Sabe por quê? Porque a convicção dele não estava baseada em nenhuma outra coisa que não fosse a promessa de Deus para a vida dele. Queria que todos vocês tivessem a oportunidade de começar uma igreja do zero. Você ia ver o valor de uma promessa. Você ia ver o valor de uma palavra.
Quando nada está saindo, quando as coisas não estão acontecendo, ou quando as dificuldades se apresentam, quando você olha para frente e fala: Pai, mas eu sei que foi o Senhor quem prometeu, eu sei que foi o Senhor quem falou, mas de verdade, para mim é impossível. E realmente, é o que eu falo para as pessoas: cristianismo não é difícil, cristianismo é impossível, porque você vai precisar dele, sem ele você não chega, sem ele não dá. Mas muitos de nós queremos ir por nossa conta. Muitos de nós queremos ir do nosso jeito. Muitos de nós queremos viver no nosso tempo. O Senhor prometeu para Josué: onde você colocar o teu pé, eu vou te entregar. Ninguém vai poder te resistir. Mas para que ele pudesse colocar o pé, ele tinha que levantar e caminhar. Para que ele pudesse colocar o pé, ele teria que obedecer e caminhar sobre a terra que o Senhor falou que seria dele, mas que naquele momento não era. Existiam gigantes, existiam dificuldades, existiam problemas. Quem sabe exatamente como os gigantes, as dificuldades e os problemas que você está enfrentando hoje, no lugar que Deus te prometeu que era teu, no lugar que Deus te falou, é para você. Quanta gente ouviu a voz do Senhor falando ao seu coração, mas quando você chegou lá e falou: mas não faz sentido, está acontecendo, mas não é comigo. Será que você consegue se lembrar das promessas hoje e pensar nessas promessas e ter essa tua convicção, assim como Josué, inabalável na palavra e na promessa do Senhor sobre a tua vida? Amém. Sabe onde mais a convicção de Josué estava firmada? No poder de Deus. Amém. Yes. Quando Deus nos faz uma promessa, Ele firma essa promessa não na nossa capacidade. Se for o que eu posso, se for o que eu consigo, eu não saio do lugar, eu não chego em lugar nenhum. Mas quando o Senhor nos entrega uma promessa, essa promessa não está afirmada na minha capacidade. E tem muita gente hoje desesperada, apavorada, sabe por quê? Porque só consegue pensar nas condições próprias, nas próprias condições para viverem as promessas do Senhor. Você só consegue pensar naquilo que você sabe, naquilo que você tem, em quem você conhece, naquilo que você alcança fazer. Mas eu quero te dizer, a convicção de Josué, ela estava baseada no poder de Deus sobre a vida dele. Ele já tinha visto Moisés vivendo tantas coisas, ele tinha acompanhado, ele estava ali sempre próximo, ele era intencional, buscando sinais de que a promessa do Senhor ia se cumprir na vida dele, e não somente na vida dele, mas na vida de toda uma nação, porque é o que acontece. Quando você vai lendo esses últimos versículos de Josué, a gente vai falar disso mais para frente, a palavra fala que durante os dias de Josué, Israel serviu ao Senhor, e depois que ele vai embora, todos aqueles que haviam servido com Josué, fizeram com que o povo continuasse adorando e servindo ao Senhor. Porque aquilo que Deus faz na tua vida, muitas vezes não cabe aí dentro de você, e não fica só em você, mas começa a impactar todo mundo que está à tua volta. Para de se desesperar. Para de perder a paz olhando para o que você não pode e o que você não consegue, e se lembre do poder de Deus que vai se manifestar justamente nos momentos em que você menos puder, justamente nos momentos em que você mais perdido estiver, que você não souber o que fazer. É aí nesse lugar que a graça do Senhor vai se manifestar, a tua fraqueza vai se aperfeiçoar e você vai viver os milagres do Senhor sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu ministério, sobre o teu chamado, porque todos aqui fomos chamados a vivermos esse propósito do Senhor sobre as nossas vidas. Sabe outra coisa que a convicção de Josué estava baseada? Na presença de Deus. Como é gostoso quando a gente sabe que Deus está com a gente. Deus fala que sempre estaria com ele. Já pensou ouvir de Deus? E muitos de vocês já ouviram: não te deixarei, não te desampararei, estarei com você por onde quer que você for. Aleluia. Convicção nas promessas, no poder e na presença. Principalmente nesses 2 últimos capítulos de Josué, nós vemos que esse livro se trata de lembrar e proclamar. Lembrar do que Deus fez e proclamar a fidelidade do Senhor. Lembrar do cuidado de Deus e proclamar com fé que Ele está, que Ele vai dirigir, que Ele vai abençoar. Josué vivia isso. Existem tantos outros exemplos na Bíblia que a gente pode notar isso, as pessoas se lembrando da fidelidade do Senhor e proclamando um futuro de paz, um futuro de fé, um futuro de cuidado do Senhor sobre as nossas vidas. E é tão importante, como nós vemos aqui,
acontecendo na vida de Josué e as promessas do Senhor se cumprindo. É tão importante fazer isso corretamente hoje. E mais uma vez eu quero te perguntar, do que você tem lembrado e o que você tem proclamado? E eu estou te perguntando isso porque aquilo que você lembra e proclama afeta diretamente a tua vida. Quanta gente ficando no caminho, com promessa, mas não vivendo essa promessa. Esses quase 2 milhões de pessoas que saem do Egito, todos eles têm a mesma promessa, porque só 2 vivem o cumprimento dela. Porque entre receber a promessa e viver a promessa, existe um processo que as nossas decisões diárias estão diretamente ligadas para que esse cumprimento aconteça. Quais têm sido as tuas decisões hoje? Do que você tem se lembrado? O que você tem proclamado? Quanta gente lembrando só das dores, só do sofrimento, só dos traumas, só do que não deu certo, só do que foi ruim. E hoje você tem a opção, você tem a oportunidade de olhar e se lembrar da fidelidade do Senhor. Porque Josué não tinha enfrentado somente coisas fáceis. Ele não tinha passado por momentos simplesmente bons. Em muitos momentos ele teve que usar a fé e que confiar e se lembrar das promessas e da palavra do Senhor sobre a vida dele. Mas ele lembrava e proclamava. E ele está acabando a vida. E tudo que ele está fazendo ali é lembrando e proclamando a toda uma nação sobre a fidelidade do Senhor sobre as suas vidas. O que você lembra e proclama afeta a tua vida. É isso mesmo. Isso impacta diretamente a tua experiência de vida. E tem um texto que está em Números 14, 24, que fala justamente de Calebe. Já que a gente está aí dentro do contexto, esse texto fala o seguinte: mas o meu servo Calebe tem um espírito diferente e sempre tem sido fiel a mim. Ele não era igual a todo mundo. Ele tinha algo que tinha sido depositado aí dentro dele, que não era como os demais. E o próprio Senhor está falando: meu servo Calebe tem um espírito diferente sobre ele. Quantas vezes você tem sentido, você tem vivido, você tem pensado em coisas que não se adaptam, que não encaixam com a realidade que você está vivendo, e você se pergunta: por que Deus me fez assim? Por que o Senhor colocou isso dentro de mim? Por que eu não poderia ser igual a todo mundo? Por que eu não poderia querer o que todo mundo quer? Porque o Senhor colocou um espírito diferente sobre a tua vida, com um propósito de que você viva o cumprimento da promessa sobre você. Quantas vezes a gente passou por isso? Quando a gente olha para trás e fala: poxa, mas nunca encaixou. E no momento que a gente está ali, que a gente não consegue enxergar o futuro, fala: Senhor, não seria mais fácil eu me adaptar? Não seria mais fácil eu jogar o jogo? Não seria mais fácil eu ir na corrente? Mas a palavra vem e fala: o meu servo tem algo, um espírito diferente. Por isso, porque ele tem esse espírito diferente, eu farei com que ele entre na terra que espionou, e os seus descendentes vão possuir aquela terra. Seja fiel àquilo que o Senhor colocou no teu coração. Ainda que você esteja indo na contracorrente de todo o resto do mundo, viva aquilo que o Senhor colocou no teu coração e veja a promessa do Senhor sendo cumprida na tua vida. Espírito e um fôlego diferente, o respirar de uma outra forma. Quantas vezes a gente está aí respirando fundo, está faltando fôlego para seguir, porque a gente está lembrando de tudo aquilo que a gente não pode. E às vezes até lá em casa isso aí acontece. Eu dou uma respirada e ela fala assim: tá aí, você respirou fundo. Falei: foi. Está pensando em quê? Falei: deixa para lá, não vou nem falar. Estou lembrando do que eu não posso. Estou lembrando do que eu não consigo. Estou lembrando de tudo que Deus está fazendo. Eu falo: Pai, me ajuda, não me deixe atravessar, não me deixe errar, não me deixe atrapalhar, por favor, continua fazendo, continua alcançando, continua tocando, continua fazendo aquilo que o Senhor prometeu. Eu já me lembro de tudo que o Senhor fez, de onde a gente saiu, do que o Senhor já fez nas nossas vidas, e eu continuo proclamando: Senhor, seja feita a tua vontade, seja feito no teu tempo, seja feito de acordo com aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Hoje é dia de lembrar o que Deus te falou e proclamar isso com fé.
Proclama, proclama. Não, mas parece loucura, eu estou vivendo algo tão distante. Então, lembra e proclama por fé, porque o Senhor é fiel para cumprir aquilo que Ele te prometeu. Se a gente não fizer isso, as dificuldades vão continuar nos parando. A gente vai continuar querendo voltar para o Egito cada vez que as coisas não saírem como a gente esperava. A gente vai continuar comparando antes e depois e falar: poxa, mas se eu tivesse ficado lá teria sido melhor. Você está no caminho da promessa e ela vai se cumprir na tua vida, mas você precisa confiar. Continua. Todas as realizações de uma pessoa de Deus, elas estão ligadas à fé. Não tem como você fazer por tua própria conta, por tua própria força. Todas as realizações de uma pessoa chamada por Deus, elas estão ligadas à fé. É preciso ter convicção da unção que Deus te deu, para você possuir a promessa, a terra da promessa. Ela é um presente. A terra prometida, ela não vai vir até onde eu estou, ela não vai ser jogada aí no meu colo. Ela é um presente. Mas eu preciso levantar e ir até ela. Eu preciso levantar e enfrentar meus medos, enfrentar os desafios, enfrentar os problemas que surgem no dia a dia, enfrentar os diagnósticos, enfrentar as crises matrimoniais, enfrentar tudo aquilo que se apresentar, e enfrentar, porque a terra é minha promessa, ela é um presente de Deus para a minha vida, mas eu vou precisar levantar e me posicionar naquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. Você vai precisar lutar. Assim como Josué e os israelitas lutaram por cada pedaço dessa terra. Durante essa luta, durante esses desafios, durante essas dificuldades. E quando eu vejo pessoas passando por essas dificuldades, quando eu vejo pessoas me procurando falando: pastor, não tenho mais o que fazer. Eu gosto de chamar esse lugar do milagre. Se prepara. Eu nunca vi alguém chegar no lugar do milagre e não viver algo sobrenatural. Algo que mudou a vida, que mudou a história, que mudou o rumo, que mudou aquilo que o Senhor tinha na vida dessa pessoa. Existem coisas que são presentes de Deus. São promessas do Senhor para você. Mas ainda assim você vai precisar levantar e lutar por isso. Caminhar por fé, sendo capacitado por Deus para viver a promessa do Senhor na tua vida. Relacionamentos são presentes de Deus. Mas quantas vezes você precisa lutar para manter esses relacionamentos? Casamentos são presentes de Deus. Paternidade é presente de Deus. Amizades são presentes de Deus. Ministério é presente de Deus. Chamado é presente de Deus. Mas quantas vezes as dificuldades vão se apresentar e você vai precisar se posicionar, você vai precisar levantar e você vai precisar lutar para que essa promessa se cumpra na tua vida. Aquilo que o Senhor falou, Ele é fiel para cumprir, Ele não muda de ideia, Ele não volta atrás, Ele vai cumprir o que te prometeu, mas você vai precisar lutar. Você vai precisar superar obstáculos e Ele vai te capacitar, Ele vai te fortalecer, Ele vai te fazer viver coisas que você nem imaginava que era capaz de viver. Luta, se posiciona, se levanta para viver aquilo que o Senhor te falou. Nós temos falado aqui tantas vezes, o que vai fazer a diferença do impacto de uma igreja é o número de trabalhadores. Por isso aqui não existem espectadores. Quando a gente fala de um evento destinado somente a voluntários, a gente está falando de pouquíssima gente que não está envolvida nesse evento. Pelo menos aqui na vida é assim. Quase todo mundo que vem na vida serve. Porque essa é uma igreja de trabalhadores. É uma igreja de gente que vem não só assistir, não somente olhar o que está acontecendo lá, mas vem para participar, porque todos fomos chamados para vivermos o cumprimento da promessa do Senhor nas nossas vidas. Em nome de Jesus, nós precisamos ter essa convicção, essa mesma convicção que Josué tinha, ter convicção da unção que o Senhor coloca sobre as nossas vidas, ter convicção da unção que o Senhor colocou sobre você. Deus fala com Josué, fala diretamente ao seu coração, e nesse momento Ele não faz uma assembleia, Ele não fala, vamos fazer uma eleição para colocar Josué no cargo, Ele fala diretamente com Josué. Ele chama Josué e fala com ele. Quantas vezes o Senhor já te falou, Ele já colocou no teu coração, Ele já compartilhou, Ele já te entregou um sonho, Ele já falou com você.
E você precisa ter convicção de que quando o Senhor te promete, de quando Ele te fala, Ele te unge para que a promessa do Senhor se cumpra na tua vida. Só que o primeiro passo é sempre nosso. A primeira atitude é tua. O Senhor não vai fazer o possível. Ele te entrega uma palavra, Ele te entrega uma promessa. O restante é com você. E em cada passo, em cada atitude, em cada decisão que te leva a viver essa promessa, você vai notar que Ele vai estar com você. Ele vai te capacitar, Ele vai te fortalecer. 10 espias disseram que a terra era realmente boa. Quanta gente está nesse mesmo lugar desses 10 espias, falando, uau, é demais o lugar. Mas sabe de uma coisa? Nós somos como gafanhotos diante dos gigantes que estão lá. Tem gente que realmente se vê dessa maneira diante da promessa do Senhor. Você se vê pequeno, você se vê não merecedor daquilo que o Senhor está falando. E por isso eu quero te falar, você precisa ter convicção da unção que o Senhor colocou sobre a tua vida, para que você viva o propósito de Deus. Precisamos ter convicção desse propósito. Deus não dá unção sem propósito. Deus não prospera sem propósito. Qual é o propósito da tua vida? E quando eu falo de propósito, eu lembro de Noé, fazendo tudo o que fez, porque tinha convicção do propósito. Por isso, porque ele tinha convicção do propósito, ele não precisava ver nenhuma nuvem escura, ele não precisava ver sinal de chuva, ele não precisava da aprovação das pessoas. Pelo contrário, estava todo mundo criticando, falando, você está louco? O que você está fazendo? Ele tinha convicção do propósito. Quando você tem convicção do propósito, você não precisa da aprovação dos demais. Quando você tem convicção do propósito, você caminha, você vive, você avança, você cresce naquilo que o Senhor colocou nas tuas mãos. Qual é o teu propósito? O que é que o Senhor tem colocado no teu coração? E quando eu falo de propósito, não tem outro texto, aquele que sempre vem, um dos meus preferidos na palavra, Romanos 8, 28, quando diz o seguinte, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Normalmente a gente fica até aí, mas se a gente continuar, você vai ver o seguinte, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Quando você viver esse propósito, não vai mais ter bom ou ruim, não vai mais ter muito ou pouco, não vai mais ter riso ou choro, não vai mais existir isso. Você vai ver que tudo se converte em algo bom, para que você viva aquilo que o Senhor tem na tua vida. Já falei isso 1000 vezes. Olhando desde 2022 para 2018, uma das piores experiências que eu vivi na minha vida, hoje eu posso dizer, foi uma das maiores bênçãos que eu poderia ter vivido. Por quê? Porque todas as coisas contribuem para o bem. Amém. Daqueles que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então deixa eu te falar, para de brigar, para de resistir, para de lutar, para de discutir, simplesmente caminhe no seu propósito. Se caminhe naquilo que o Senhor colocou no teu coração, o propósito é poderoso. Eu gosto de dizer que você não morre enquanto esse propósito não for cumprido. Se você está caminhando do lado de gente com propósito, fica aí colado e busca viver isso também para a tua vida, porque você não morre enquanto esse propósito não for cumprido. Você vai precisar de uma atitude, dessa atitude de conquista. Não existe mar aberto sem pé molhado. Não existe. Quem dera. Quem dera. Já pensou? O pessoal antes de sair lá do Egito fala, tá, mas vamos falar da logística. Vamos fazer a programação da viagem. Vamos ver se a gente tem mantimento. Vamos ver se a gente vai ter roupa e sapato. Vamos ver se a gente tem já uma estrutura logística para atravessar 2 milhões de pessoas por um mar. Você vai ter que chegar até a beira do mar e você vai ter que molhar teu pé para que você veja o milagre do Senhor. Não existe mar aberto sem pé molhado. O milagre acontece quando a gente se move. O milagre acontece quando a gente obedece. O milagre acontece quando a gente se levanta e mesmo muitas vezes sem saber o que fazer, a gente anda em obediência e o Senhor vai cumprindo conforme a gente anda. E o Senhor vai falando e vai dirigindo e vai mostrando, mas como é essencial que a gente tenha a presença do Senhor nas nossas vidas, porque o milagre acontece quando nós nos movemos, enquanto nós nos movemos. Então toma essa atitude. Toma essa atitude hoje de caminhar em obediência e fé, porque
tudo aquilo que hoje, quem sabe, você está vendo como problemas, como dificuldades, como aquilo que está te impedindo de crescer, na realidade Deus vai começar a te mostrar que são excelentes oportunidades para que você viva aquilo que você jamais viveria se não fosse através disso. Mas você vai precisar tomar essa atitude de conquista. Eles não tinham preparo, eles não tinham equipamento, eles não vinham de 40 anos de deserto, mas caminhavam por fé e com atitude de conquista, porque a palavra do Senhor sobre a vida deles era o que de verdade importava. E para fechar, entrando já na conclusão nesses últimos minutos, Josué 24, dos versos 29 adiante, para a gente finalizar a leitura do livro, diz o seguinte: depois disso, com a idade de 110 anos, morreu Josué, filho de Num e servo do Senhor. Ele foi sepultado na sua propriedade, em Timnat-Será, na região montanhosa de Efraim, no lado norte do Monte Gaás. O povo de Israel, olha bem isso, olha o impacto de um homem que vivia com um propósito. O povo de Israel serviu a Deus, o Senhor, enquanto Josué viveu. E também depois da sua morte, enquanto viveram os líderes que sabiam de tudo o que Deus havia feito pelo povo de Israel. De novo, o povo de Israel serviu a Deus, o Senhor, enquanto Josué viveu. Aleluia. E também depois da sua morte, enquanto viveram os líderes que sabiam de tudo que Deus havia feito pelo povo de Israel. Eu oro para que nós possamos ter esse mesmo impacto nos ambientes onde o Senhor tem nos colocado. Às vezes com algo tão simples, mas um posicionamento de fidelidade ao Senhor, caminhando nesse espírito diferente que o Senhor tem colocado sobre nós, para que nós possamos impactar não somente a nossa existência, mas de todos aqueles que estão à nossa volta. Toda uma nação foi impactada porque esse homem caminhou segundo o propósito de Deus para a sua vida. Esse era de verdade o plano do Senhor para ele. Essa era de verdade a ideia e o projeto que o Senhor tinha para a vida dessa pessoa. E ele termina enterrado nessas terras que o Senhor havia entregado para ele, que não era o mais bonito que existia naquele lugar. Ele não escolheu a praia, ele não escolheu o lugar com o melhor visual, com a melhor... Tinha trabalho nessa terra que Josué herdou, tinha trabalho a ser feito, tinham coisas a serem construídas ali naquele lugar, mas o significado dessa terra era provisão abundante. Que você possa viver essa provisão abundante do Senhor aonde Ele te colocou. Quem sabe hoje você está se comparando, falando, mas eu gostaria de estar em tal lugar, eu gostaria de estar vivendo tal situação, eu gostaria de estar experimentando algo tão diferente do que eu estou experimentando hoje. Mas onde o Senhor te colocou, aí nesse lugar existe uma provisão abundante do Senhor para a tua vida. Provisão do Senhor vem para tudo aquilo que Ele sabe que nós precisamos. E Josué morre declarando essa provisão de tal forma que todos aqueles que estão à sua volta foram impactados e abençoados por essa atitude. Que as pessoas possam ser impactadas e abençoadas por aquilo que o Senhor tem feito na tua vida, por aquilo que Ele tem depositado em você. E não importa o que é. Muitas vezes hoje a gente está classificando, falando, não, mas é tão simples o que o Senhor colocou na tua mão. Se levanta e vive de acordo com esse propósito que o Senhor colocou nas tuas mãos, porque você vai ver o que Ele faz através disso. Provisão abundante. Israel, toda a nação serviu a Deus enquanto Josué viveu, e também após a sua morte, por causa de tudo aquilo que eles viram. O que é que as pessoas têm visto na minha vida, nas nossas vidas? Porque o Senhor quer nos transformar num testemunho vivo, forte, eficaz, transformador. Basta que você deixe, basta que você pare de tentar fazer as coisas segundo a tua forma, a tua maneira, do teu jeito. Confia no Senhor hoje e permita que Ele te use, Ele te levante, não somente para que você esteja satisfeito, mas que Ele possa te usar para impactar a vida daqueles que estão à tua volta. Nossas vidas têm propósito, essa igreja tem propósito, e não é que a gente fique aqui se sentindo bem domingo atrás de domingo. Nós nos amamos, isso está claro,
É bom viver esse propósito. E olha só que loucura, se não fosse em obediência e em propósito, hoje nós não estaríamos aqui juntos, porque os planos do Senhor são sempre melhores do que os nossos. E muita gente às vezes está aí questionando e rebatendo, já falando, mas não é do jeito que eu penso. Justamente por isso que o Senhor fala, os meus pensamentos não são como os seus pensamentos. Não importa hoje o que nós estamos pensando, importa aquilo que o Senhor pensa a respeito de cada um de nós. Viva aquilo que o Senhor tem para a tua vida. Josué confiou no Senhor desde o princípio e viveu a direção do Pai sobre ele. Caminhou pelas promessas e conquistou a terra da promessa. Deus cumpriu cada promessa que havia feito, não somente a Josué, mas a toda a nação, a todo o povo, por causa da fidelidade de um homem. Deus o chamou para um propósito e o ungiu para viver esse propósito. Por isso hoje eu quero te dizer, se você se posicionar e caminhar naquilo que o Senhor te chamou a viver, vem unção de Deus hoje sobre a tua vida, vem unção de Deus sobre a tua casa, vem unção de Deus para tudo aquilo que Ele sabe que vai ser necessário. Você não tem nem ideia. Você está assustado vendo simplesmente Jericó, porque tem uns muros altos. Você não tem nem ideia do que ainda vem pelo caminho. Mas eu posso te dizer com toda certeza, baseado na palavra do Senhor, vem unção de Deus, para que você enfrente o que for que aparecer, o que vier pela frente. Deus está com você, para que você possa se levantar e viver tudo aquilo que Ele tem na tua vida. Em nome de Jesus.